Então, seguindo. Esses são os campos que eu previamente defini para a tabela usuários. É óbvio que depois, caso eu queira acrescentar algum outro campo, eu posso vir na classe e modificar isso. Nós falaremos um pouco mais disso adiante. Agora, o principal aqui é fazer com que cada um desses campos tenham métodos de envio e recebimento. Para isso, você pode vir aqui com o botão direito em cima de um deles e vir aqui em ações rápidas e refatorações. Dependendo da versão, vai estar escrito aqui somente refatorar, ok? Mas é a mesma coisa. Aqui nós temos a opção, por exemplo, de edificar somente modificadores de leituras. Temos opções para encapsular também ele aqui, utilizando algumas propriedades de get e set, que é o interessante que nós vamos fazer. E eu posso fazer aqui também encapsulamento utilizando aqui um campo extra. Eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui algumas formas de trabalhar isso. Eu vou utilizar essa opção, encapsular campo ID e usar propriedade, somente isso. E aqui nós temos somente a opção de encapsular o campo sem que ele defina uma propriedade específica. Eu vou clicar nesse primeiro. O que acontece? Ele cria para mim um public int, com o nome aqui do campo, e gera um método get e um método set para ele. Somente isso. Esta é uma das formas que nós temos para poder encapsular um campo aqui de uma tabela. E aí, dessa forma, nós temos as opções que eu tinha dito para vocês de envio e recebimento. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Então, ações rápidas e refatoração, e vou utilizar aqui a mesma coisa, o mesmo recurso. Beleza, vou fazer com os 4, ações rápidas e refatoração. Esse outro ele faz uma outra divisão, de forma diferente, mas é a mesma coisa, tá joia? Serve aqui funciona, na verdade, da mesma forma. Aqui ele está me dando um problema. Por quê? Porque este campo usuário aqui abaixo, perceba que ele coloca a letra maiúscula. Então, o que ele fez foi inserir o mesmo nome da classe para o campo. E isso não é interessante. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Para não dar essa divergência de dados, eu posso vir aqui e mudar a minha classe. Então, toda classe de entidade, vou vir com o botão direito em renomear, dentro aqui da entidade, eu vou chamar de usuários ent. Pronto, ou TB usuário, ou alguma coisa que você queira especificar dessa forma. Vou clicar em sim e o erro some. Por quê? Porque o nome da classe agora é usuário ent e o nome do campo é usuário. Então não tem mais esse tipo de divergência. Ok, já tenho aqui os get e sets inseridos. Óbvio que se eu crio um outro campo aqui abaixo, eu tenho que fazer também os métodos de envio e recebimento. Porque quando eu solicitar pelo modelo, pela DAO, por qualquer outra classe ou projeto, que ele utilize o campo nome, se eu for receber dados do banco, eu tenho que utilizar o get. Se eu for passar alguma informação para o banco de dados, por exemplo, no insert, no update, nós inserimos as informações. Então, eu tenho que utilizar o campo set. Isso aqui, na prática, já nós veremos. Com isso, nós temos concluído, então, essa primeira etapa, que é a criação da primeira tabela, da primeira entidade, do primeiro modelo. Lembrando que isso aqui ainda não tem relação nenhuma com o nosso banco de dados. É simplesmente uma estrutura que está sendo feita e definida dentro do projeto. Tá. Agora é o seguinte, nós vamos criar também, vamos fazer de uma vez, nós já fizemos aqui então a entidade, já fizemos uma view, falta o modelo e a DAO. Aqui em modelo, quando nós selecionamos, pelo menos nessa versão, a opção de Class Library, biblioteca de classe, ele cria uma classe por padrão. Se você não tiver essa classe criada, é muito fácil. Você vem com o botão direito no projeto que você quer criar, nesse caso no modelo, e adiciona a classe, ok? Aqui embaixo você vai ter a opção de classe, ou pode pôr um novo item que você vai ter ali também. Como o meu já tem ela, eu não estou adicionando outra. Eu prefiro vir aqui, botão direito, renomear e simplesmente trocar. Essa é o meu modelo. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de usuário model. E vou dar Enter. Pronto. Ele vai perguntar aqui se eu quero trocar referência. Quero, ok. Então, eu passo a ter uma classe chamada usuário model. A mesma coisa aqui na minha DAO, que faz a comunicação aqui com o meu modelo. Nós vamos entender também esse. Botão direito, renomear, e eu vou colocar o usuário DAO. Pronto. Agora, uma coisa interessante. Se eu quiser, a partir, por exemplo, do meu modelo, acessar essa aqui, a partir aqui, vamos aqui para nossa... Nós temos o usuário DAO e o usuário model. Pode ser nele mesmo. Se eu quiser chamar o usuário DAO, eu não consigo. Quando eu colocar aqui usuário, ele só vai reconhecer o usuário model. Poxa, mas ele não é público? Ele é público.
Mesmo assim, ele não é visível. Por quê? Porque nós precisamos de adicionar de um projeto para o outro as referências. Quando eu tenho tudo dentro de um mesmo projeto, se eu tivesse criado aqui, em vez de criar o sistema DAO, criar só o sistema, é um único projeto. E aqui dentro eu criasse o meu modelo, entidades, entre outras, dividido em classes, por exemplo, eu não teria esse problema de referências. Quando você cria isso separado em projetos, você precisa adicionar as referências, o que é muito simples e o que eu vou mostrar na próxima aula.